A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela, sexo é cinema. Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Sofia Kercher e começa agora mais um Universidade 93,7. Oi, gente, eu sou a Jaqueline Silva e também vou estar com vocês no programa de hoje. A música que a gente ouviu agora no comecinho, da nossa querida Rita Lee, já deve te dar uma pista do tema do nosso programa. Pois é, Sofia. E uma curiosidade. A inspiração da música veio de uma crônica do Arnaldo Jabor para o jornal Estadão, em dezembro de 2002. Nela, o jornalista tece uma série de comparações entre o amor e o sexo depois de encontrar duas amigas. Uma era casada e prática e a outra solteira e sonhadora. Elas discordam sobre as dependências entre o amor e o sexo. E no final da crônica, e também da música, a gente fica sem saber quem vence esse duelo. Essa batalha, há centenas de anos, vem inspirando debates na literatura, na filosofia, nas novelas e no cinema. Da crônica de Jabor e da música de Rita, amor é novela, sexo é cinema. E ponto. Mas será que é mesmo? Durante o Festival de Cinema de Cannes de 2021, o cineasta Paul Verhoeven foi questionado sobre cenas eróticas em filmes. Ele disse que há um movimento generalizado em direção ao puritanismo. O cineasta argumentou ainda que a sexualidade é o elemento mais básico da natureza. E disse também que sempre fica pasmo de ver pessoas que ficam chocadas com o sexo. Ao contrário do Verhoeven, o ator Penn Badley, conhecido pela série Você, da Netflix, revelou no podcast que pediu à criadora do programa para não fazer mais cenas íntimas. Ele disse que se sentia desconfortável, especialmente depois que se casou, e argumentou que a fidelidade com a esposa é mais importante que qualquer outro aspecto do trabalho. Mas, assim, o erotismo nas telonas com certeza não é coisa de agora. O filme tcheco, por exemplo, Êxtase, de 1933, é um dos primeiros a retratar uma relação sexual. Isso, o longa, ele conta com uma cena que dura um pouco mais de 1 minuto, e a câmera aponta para o rosto da atriz, que é a Hedy Lamarr, que interpreta a protagonista, que é uma jovem que se casa com um homem rico, mas muito mais velho que ela. Por isso, hoje, aqui na Universidade 93,7, a gente traz para você, ouvinte, um programa especial que debate alguns subtemas do sexo no cinema. Até aqui, você já deve ter reparado que, em meio a tantas outras discussões, o sexo no cinema é um prato cheio. Então, vamos diminuir as luzes e os sons por aqui, e você pode se acomodar na poltrona, porque o nosso debate já começou. Este é o terceiro e último episódio do nosso especial sobre sexo no cinema. O arquivo das primeiras partes já estão disponíveis no nosso site, usp.br/radiojornalismo. No especial de hoje, nossos convidados debatem o papel dos coordenadores de intimidade nos sets e os atos sexuais não simulados no cinema. Para começar o nosso último programa, a gente queria resgatar a fala do cineasta Paul Verhoeven durante o Festival de Cannes. O diretor disse que que sempre fica surpreso com o choque dos telespectadores em relação ao sexo no cinema. Mas também vale dizer que o Verhoeven é o diretor do polêmico thriller psicológico Instinto Selvagem, de 1992. Nele, a personagem da Sharon Stone brevemente revela suas partes íntimas no que ficou conhecido como a cena do vestido branco, a cena do cruzar as pernas com o vestido branco. Ela entrou para a história do cinema e o interessante é que a atriz não sabia o que ia acontecer. Numa autobiografia lançada em 2021, ela revelou que a equipe do filme teria pedido para ela retirar a calcinha porque o tecido estava atrapalhando o figurino. E mais recentemente, a Sharon revelou que o papel que ela teve no filme prejudicou o processo de custódia do filho durante o divórcio dela com o ex-esposo em 2004. No julgamento, o juiz até chegou a perguntar para a criança se ele sabia que a mãe dele fazia filmes de sexo. E quem melhor, né, para falar sobre a experiência de atores e atrizes em filmes com nudez do que uma atriz que já utilizou do erotismo na arte? O nosso repórter Thiago Gelli conversou com Tuna Dueck, que é atriz e jornalista em atuação desde os anos 80. A Tuna já fez parte de filmes como Anjos da Noite, Marighella e Divino Amor. Vamos ouvir o que ela tem a dizer.
Eu, pessoalmente, como eu me sinto em relação às cenas de sexo quando eu tenho que filmar ou quando eu tive que filmar, não foram tantas, mas exigiu muita repetição, muito ensaio, sim, e muita preparação. No caso, eu tive um preparador de elenco, e não era exatamente só sobre as cenas de sexo, era um contexto sexual, era um contexto no qual os personagens tinham essa vivência. Então, não eram cenas de sexo gratuitas. É isso que eu acho que torna também mais difícil. Obviamente que tem a questão da nudez e tem a questão das cenas de sexo que são extremamente íntimas, mas quando essas cenas têm um propósito no roteiro e realmente um significado e elas têm que fazer parte, eu acho que a filmagem adquire uma outra perspectiva e quando a gente está dentro da filmagem, dentro da cena, dentro do personagem, a gente não racionaliza que está fazendo cena de sexo, né? Quer dizer, faz parte, você ter uma entrega absoluta, sim, é o que todos nós sentimos no elenco e não tinha nenhum tipo de repressão interna, porque tudo que a gente teria que ter superado, a gente já tinha superado nos ensaios e as dificuldades tinham sido já abordadas, aprofundadas e a gente só foi filmar quando todo mundo já estava pronto, por assim dizer, e sem nenhum tipo de repressão interna ou nenhum tipo de racionalização. É claro que é uma questão técnica também, porque o ator tem consciência absoluta do que ele está fazendo e controle, é claro. Então, quando eu falo que a gente não racionaliza, na hora que você já está no jogo, você se entrega. É nesse sentido. E ao mesmo tempo, claro, que tem a questão técnica, que não é só como é que você se posiciona perante a câmera, mas como é que você vai entregar o teu sentimento, como é que você vai interpretar de uma maneira absolutamente verdadeira e que leve o público a acreditar totalmente no que você está fazendo. Por exemplo, cenas de sexo gratuitas que não fariam a menor diferença, acho algo oportunista. Acho algo que é usado para atrair espectadores ou para atrair um certo voyeurismo. Então, eu acho que tem a nudez tratada de uma maneira extremamente natural e tem a nudez tratada como apelo. Existem filmes nos quais eu falo, ai, gente, a relação dessas pessoas não é só baseada no sexo. Então, mais uma cena de sexo. Ai, que cansativo. Então, esse tipo de oportunismo não me interessa. Acho que até depõe contra certos filmes, né? Tem filmes que, digamos assim, disfarçam uma certa tendência à pornografia, né, um sexo gratuito, com assim alguns detalhes artísticos para disfarçar. Não, assume que é um voyeurismo, assume que é um exagero que muitas vezes mostra que o filme não se sustenta em termos de roteiro, de atuações, aí vamos lá exagerar nas cenas de sexo. É como se isso, entre 1000 aspas, salvasse a obra. Tem muito isso também. Como tem o contrário, como tem a exaltação do belo, do orgasmo, do sublime, do encontro entre aquelas pessoas que se realiza através do sexo. Então a gente tem as duas vertentes. Na reportagem que vocês acabaram de ouvir, a Tuna falou sobre a intimidade nos sets de cinema e como o preparo ideal deve atenuar o constrangimento, né, e também as possíveis invasões de privacidade dos atores.
Mais recentemente, num papo que a gente já falou aqui, eu acho que ainda vale discutir, esse papel tem sido delegado aos coordenadores de intimidade. Que foram muito citados pela Sofia, justamente por isso a pergunta vai para ela. Você acha que essa ajuda profissional tem sido levada em conta na indústria cinematográfica nos últimos anos? Talvez depois dessas denúncias, enfim, se isso foi uma demanda que foi suprida justamente porque a gente tinha problemas em relação a isso. Acho que isso foi um pouco abordado já nas nossas discussões, né? Mas é sempre bom reiterar. Achei interessante, porque eu fui pesquisar e vi que isso surgiu bem ali na esteira do Me Too. E por uma atriz que faz o The Deuce, aquela série, né, super cheia de cenas de sexo. E ela pediu essa figura, né? Alguém que protege... Ela usa essa palavra que eu achei interessante. Alguém que protegesse ela. E aí, eu acho que sim, isso está sendo levado em conta. No Brasil também, nas grandes, né, tipo Netflix, HBO, lá. Mas também acho que tem vários lados. O que eu sei também é que, para você ser uma coordenadora de intimidade, você tem que ter um certificado. E para ter o certificado, você tem que pagar para... sabe assim? Tipo, cursos americanos. Então, também tudo vai virando um pouco... Uma indústria, né? Uma indústria. Acho que os próprios preparadores de elenco poderiam ser essas figuras, mas a gente também sabe de vários casos de preparadores de elenco zero sensíveis. Você está ouvindo nosso especial sobre sexo no cinema, com os convidados Renan Guerra, pesquisador e jornalista, e Sofia Botelho, atriz, locutora e professora de interpretação teatral. E você, Renan, o que você acha sobre o assunto? Eu acho que ele, como a gente falou, cria uma nova barreira, que por um lado é uma segurança importante, e aí a gente está falando aqui de sets gigantescos, né? Quando a gente está falando nesses cenários, a gente está falando de mega produções em que são equipes com 100, 300, 200, 300 pessoas. E é muito passível dessas coisas acontecerem. A gente sabe como essas coisas aconteceram e como essas coisas foram violentas. Eu acho que elas são importantes de serem discutidas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente fala de cinema independente, de obras independentes, isso cria mais um profissional que é mais custo e que a gente entendeu que não necessariamente pode ser a solução ideal. Eu acho que isso se tornar uma discussão cada vez mais constante, isso estar na pauta é muito fundamental para que toda a equipe entenda a delicadeza de uma produção desse tipo, o cuidado que deve ter nesse espaço, o quanto o corpo do outro precisa ser respeitado. Eu acho que esses limites precisam ser debatidos. O nosso repórter Thiago também conversou com a Tuna sobre os atos sexuais não simulados e sobre esses atos poderem constituir ou não obras artísticas. Aqui a gente queria dar um passo para trás e lembrar o ouvinte que a representação da sexualidade no cinema popular foi, por muitos anos, limitada por leis dentro dos padrões da indústria. De 1930 a 1968, o Código Reis impediu a demonstração de atos sexuais dentro do cinema de estúdio americano. E foi o que abriu um precedente de puritanismo, que é o que a gente também vai falar ainda, que paira sobre Hollywood e o mundo. Eu acho que até hoje, em alguns países muito mais que outros, mas é meio geral, né? Sim, e o fim do código, ele abre alas para thrillers eróticos, pornografia, nudez, loucura, como você além da representação, claro, de identidades sexuais diversas. Mesmo assim, o sexo no cinema nunca deixou de ser alvo fácil, rotineiramente sendo atacado por aqueles gritos e jargões que a gente já conhece, de protejam as crianças e coisas assim. Esse sempre surge, né? Engraçado. Até hoje, o sexo só nunca foi deixado de lado no cinema, feito longe dos estúdios ou dessa censura governamental. E para explicar, aqui a gente vai falar um pouco sobre os filmes que abordam atos sexuais não simulados. Esses atos sexuais não simulados significam que as cenas de sexo são explícitas e são realizadas mesmo, ou seja, os atores e atrizes não escondem nada. A gente tem como exemplo Love, que é um filme do Gaspar Noé, ou Gaspar Noé, que já chegou à parada de mais assistido na Netflix. Outro caso também é o longa-metragem Short Bus, que a gente falou um pouquinho antes, que é de 2006, em que diversos atores executam cenas de sexo real oficial mesmo, assim. Sim, e no caso de Short Bus, que eu botei, que é pessoalmente um dos meus favoritos, a intenção do diretor era justamente montar algo mais dinâmico e ousado. Uma das frases que a própria Sofia citou
que ele falou numa entrevista, é que ele faz parte desse grupo, né? Que ele vem criticando a falta de sexo no cinema, dizendo que o que antes era 100% culpa católica, puritanismo, hoje é um medo da juventude de transar e de ver sexo nas telinhas. Aí a nossa pergunta vai para o Renan. A gente queria saber um pouco a sua opinião sobre esses atos sexuais não simulados no cinema e se eles também podem ser considerados obra artística. Então, é muito curioso. Eu estava muito mergulhado na pesquisa sobre o cinema da boca do lixo. E tem um momento específico, na virada para os anos 80, quando a censura começa a ferrescer, que os filmes pornográficos começam a aparecer no cinema. E é muito curioso porque os filmes com cenas pornográficas e cenas de sexo não simuladas, elas já estavam pipocando no mundo desde o início dos anos 70. Né? A gente tem Garganta Profunda em 72, a gente tem O Diabo na Carne de Miss Jones em 73, e a gente vai ter do Najiga Oshima Império dos Sentidos. Império dos Sentidos em 1976. E é muito curioso que Império dos Sentidos ele entra como... Ele já vem para os censores do Brasil, alguma produtora pede para tentar liberar o filme em 76. Aí tem os autos desse processo em que eles falam coisas assim. Eles não liberam o filme, não necessariamente porque o filme tem cenas de sexo explícito, mas eles colocam lá no auto que a mulher do filme, ela foge dos padrões, ela chega à beira à loucura. E aí um dos atos que eles colocam para não liberar o filme é porque a mulher estava por cima do homem em determinados atos sexuais. Isso não era correto para a família brasileira. Nossa. E aí é muito curioso nessa lógica. O problema não era transar, né? O jeito de transar. transar. É o jeito. E aí tem vários filmes que eles censuram por essas coisas meio malucas. E é curioso que eles conseguem liberar o Império dos Sentidos em 82. E aí, a partir disso, eles conseguem liberar outros filmes, porque eles conseguem atestar o caráter artístico do Império dos Sentidos para lançar. Eu acho que, às vezes, está na forma que as pessoas olham para os filmes e definem o que é artístico ou o que não é artístico, sabe? Porque eu acho que os filmes são construídos com intenções, e se essas intenções tocam no espectador de determinadas formas e tensionam questionamentos, eu acho que isso... se para mim se considera artístico, se me tocou de alguma forma, me motivou, me inspirou, me fez pensar. Te incomodou às vezes. Às vezes um incômodo estranho, como o Pasolini, eu acho que essas coisas são importantes, sabe? E aí eu acho que esses filmes que conseguem fazer esse casamento do sexo não simulado com uma narrativa que nos movimenta, eu acho que é sempre interessante e instigante. Eu acho super interessante quando isso acontece, assim, quando tem filme... Eu lembro que eu amei aquele 9 Canções, depois eu vi que também tem um monte de gente que odeia, mas... como todo filme. Como todo filme. todo filme. Mas eu acho que, em geral, é quando é um casal mesmo, né? E aí acho que é muito mais fácil. E acho que talvez nesse lugar eu faria. Acho que eu faria. Até o final do programa. Cara, é que eu não tenho... mas isso é uma coisa muito minha mesmo, assim. Eu realmente não tenho grandes problemas com nudez, como vocês sabem. Já viram? E com esse tipo de coisa, eu realmente, assim, pra mim, não pega num lugar, meu Deus, as pessoas vão me ver fazendo isso. Não tenho, porque eu tenho uma relação com o meu corpo muito de... corpo mesmo, sabe? É um corpo, é um instrumento, é uma matéria. Eu não tenho um puta lance com o meu corpo. Mas eu sei também que é porque eu tô dentro de um padrão, porque eu sei que tem pessoas que têm corpos que não se sentem nem um pouco à vontade, enfim. Mas eu acho que eu faria, se fosse um namorado. Você está ouvindo nosso especial sobre sexo no cinema, com os convidados Renan Guerra, pesquisador e jornalista, e Sofia Botelho, atriz, locutora e professora de interpretação teatral. E eu acho que o exemplo mais simbólico para mim tá no filme No Amor Estranho Amor, do Walter Hugo Cury, que é o tal filme da Xuxa, que virou a polêmica a pornochanchada da Xuxa. E é um filme que, na época, foi um grande sucesso, fez cerca de 1.400.000 de público. É um filme que não tinha no cartaz a Xuxa, tinha basicamente a Vera Fischer, o Tarcísio Meira, a Iris Bruzi e mais alguém, acho que era o Mauro Mendonça. E a Xuxa não estava ali, as pessoas assistiram o filme, porque era um filme do Walter Hugo Cury, essas coisas todas, e vida que segue. Pronto, vida que seguiu. O filme foi lançado em VHS e a Xuxa estava começando a trabalhar como apresentadora infantil. E aí ela pede a retirada do filme da videolocadora. E com isso se cria o mistério.
E aí as pessoas não viram o filme, só se falou sobre o filme. E aí elas esperam anos pra ver o filme. Porque as pessoas que tinham visto lembravam, mas daí vai se espalhando e cada um vai contando e vai aumentando. Então virou o filme pornô da Xuxa com criança. E aí as pessoas só foram assistir mesmo esse filme, sei lá, quando a internet chegou e aí alguém tinha a cópia VHS, subiu, e aí as pessoas viram o filme e falaram, tá, gente, é um filme problemático, sim, errado, mas tipo, nada demais. Se ninguém tivesse falado, a gente O marketing esquecido, foi filme. totalmente... Acho que esse mistério também cria, às vezes, nas pessoas uma expectativa. Protejam as crianças. Protejam as crianças. Voltando ao Verhoeven um pouquinho, ele declarou numa entrevista ao Hollywood Reporter que, diferente da Europa, os Estados Unidos, especificamente, têm uma veia puritana na cultura. Fenômeno que ele observou na recepção de seus filmes Instinto Selvagem e Showgirls. Cada vez mais, porém, a gente vê esse moralismo estadunidense ser emprestado pelo público brasileiro, né? Basta a gente abrir os comentários de publicações sobre os sucessos mais sexuais ou os despidos de sexo, como Elite e Heartstopper, que são os dois da Netflix. Mesmo assim, o cinema brasileiro não reflete esse ideário, seja nas comédias pastelão ou nos festivais, como a gente vê em títulos como Regra 34, Medusa e até Bacurau. Renan, como é que você enxerga essa dualidade? Tanto de ter pego emprestado esse conservadorismo, parece, mas isso não está refletindo necessariamente nas nossas obras, em algumas obras específicas, enfim. Eu acho que a gente tem esses dois universos, né? A gente tem essas pessoas que, por exemplo, a gente tem um público jovem muito forte de Elite, que é a série da Netflix que a gente citou, e que é uma série super sexualizada, porque é uma série espanhola, tem todas essas coisas. E tem um público que gosta muito disso, mas daí tem um outro público, por outro lado, que defende essas obras que sejam completamente sem sexo. E daí falam, eu gosto dessas séries da Netflix que são românticas e sem outro espectro. Eu acho que a gente tem público para as duas coisas, só que as pessoas ficam se degladiando num espaço que é meio assim, tipo, não tem muita lógica. É o caso do Pedro Almodóvar, de novo. Ele vai lançar um novo filme, Estranha Forma de Vida, que é uma releitura dele, uma visão dele de Brokeback Mountain. E ele tinha falado em alguma entrevista, tipo assim, eu achava que faltava sexo em Brokeback Mountain. Aí as pessoas ficaram revoltadas. Como assim? O filme é perfeito do jeito que é, pra que quer colocar sexo, pra quê? Vai ser gratuito, não sei o quê. E é tipo, óbvio, no cinema do Almodóvar o sexo é uma parte fundamental da construção daqueles personagens. E eu acho que existe um público jovem que está se envolvendo com o cinema do Almodóvar e assiste e fica encantado e se apaixona, quanto por outro lado a gente tem todo um público que, é só vocês entrarem no Letterboxd, tem um público que acha os filmes do Almodóvar uma atrocidade, porque fale com ela, é criminoso, ele deveria ser preso, fala umas coisas assim, porque não querem se ver confrontados com aquelas coisas, sabe? E aí eu acho que a gente vai entrar cada vez mais nesses dois espectros, mas eu acho que a gente vai continuar tendo esses artistas que vão continuar testando esses limites, e eu acho que eles são ainda fundamentais, a gente precisa ter essas pessoas. Pelas críticas, muita gente, né, tem até aquela péssima frase que filme brasileiro é só putaria, né? Não é. Mas tem essa frase, as pessoas ainda têm esse ideal na cabeça. E ainda assim, as nossas produções têm o sexo, embora hoje acho que talvez seja mais puritana, acho que dá para pensar sobre isso. Mas muitos dos clássicos dos anos 2000 têm cenas de sexo, são clássicos e são fenômenos de bilheteria, tanto aqui no Brasil, foram em outros lugares também. E aí, eu queria saber se vocês acham que é uma cena muito parecida com a Europa, é mais parecida com o Brasil, ou isso mudou? Já foi parecida com a Europa? Eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei, que os cineastas acabam repetindo as coisas que influenciam eles. E a gente tem, hoje em dia, uma geração que é muito pop, que tenta repetir esse universo do cinema norte-americano. E a gente vê isso dentro da Global Filmes, que é uma outra luz, uma outra cor, um outro tom de filme que conta histórias de outra maneira. O pessoal, por exemplo, de Minas, eles têm uma outra forma de contar, de mostrar o sexo, de falar disso. Tipo, os filmes da Grace Passou têm outro olhar sobre isso, que é muito interessante. Eu acho que tem a ver com essas diferentes narrativas, assim. Quando vocês falam pessoal de Minas, só explicando para o ouvinte, e na verdade para mim e para Jaqueline, que não fazemos a menor ideia quem seja o pessoal de Minas. Existe uma cena mais
É um grupo de diretores jovens que têm produzido algumas coisas. Vocês podem pegar, tipo, o Marte 1 e ir desmembrando as pessoas que estão atrás. Perfeito. Tem outras pessoas por trás desse... Tem outros projetos, assim. Eu não tipo, sabia a que Grace existia. Passou é uma diretora super interessante. Tem uma outra turma de Minas que tem produzido coisas bem legais e que eu acho que é um outro olhar. Que é, por exemplo, que nem quando a gente fala os diretores de Recife, eles também têm um olhar específico e que mostra o sexo de outra forma, sabe? A gente tinha o Cláudio Assis fazendo o humano é estômago e sexo, sabe? Então a gente tem vários olhares, eu acho que a gente tem uma diversidade de histórias. Eu acho que as pessoas criaram um estigma, um preconceito que vem muito ainda lá desse universo de pornochanchada, tanto que as pessoas liam quase todos os filmes que tinham sexo como filmes de pornochanchada, então elas tratavam filmes do Neville de Almeida como pornochanchada, Cacá Diegues como pornochanchada, liam a Sônia Braga como uma atriz de pornochanchada, porque basicamente tinha uma exploração da sensualidade, da sensualidade. E eu acho que isso são estigmas, assim. Eu acho que a gente hoje em dia tem um cinema muito mais diverso e que explora isso de formas muito interessantes e complexas. A gente é muito acostumado com o cinema norte-americano, em que a violência é tão naturalizada, mas o sexo é tão grotesco. Tão tabu, né? Sim, daí você pode ver, tipo, sei lá, filmes de guerra com as coisas mais violentas, as pessoas assistem assim, ai, nem criança nem na sala vendo. Violência sexual. Protejam as crianças de mulheres, né? De mulher pelada não pode. Agora, a cena de guerra, cada vez mais gráfica, manda bala. Muito, né? Isso é uma coisa que eu penso muitas vezes vendo um filme desnecessário. Muitas vezes. Muito, com certeza. Quanta violência desnecessária. Porque é isso que eu falo, que sexo é desnecessário. Mas assim, quando tem violência contra a mulher, ainda me dá muita raiva. É um hábito que desumaniza, né? Exatamente. E eles colocam na tela, desumanizando mais uma vez aqueles personagens. E aí, quando a gente tem algumas cenas de violência, são muito horríveis. Tipo, a gente pensar em filmes que abordam a escravidão. Eu acho a coisa mais horrível. É aquele filme, a pessoa apanhando, sendo chicoteada durante no pôr do 15 sol, minutos, lindo, com uma cena linda, pra a filmar música clássica, pessoas. Mozart tocando. Eu fico assim, no gente, fundo. pra quê? Eu quero essa beleza toda numa cena horrível e desumana, sabe? São várias discussões que a gente pode ter sobre as representações que são bem complexas, e daí a discussão fica toda lá porque, fulaninho transou durante 30 segundos de cena e isso me incomodou horrores. Assim. Não, com certeza. Bem, infelizmente, a gente vai ter que dizer adeus. Não. É o fim da sessão. Primeiro, Renan e Sofia, muito obrigada por terem aceitado o convite, por terem vindo aqui conversar com a gente. Eu tenho certeza que nós duas e os ouvintes vão aprender muito. E nessa deixa, a gente queria, claro, abrir o microfone para vocês. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, enfim, algo que vocês sentiram que não foi contemplado, divulgar algum trabalho, enfim, é com vocês. Agradecer muito por esse convite, achei super legal participar, acho um debate muito, muito importante e parabenizar vocês pelo programa e pela ideia e pelas reportagens, achei muito, muito interessante. Espero que os ouvintes tenham curtido também. Eu estou fazendo um espetáculo que está em cartaz no Espaço Garganta, chama Edifício, aos domingos, às 20 horas. A gente fez uma pausa agora, mas a gente retorna na terceira semana de maio, que eu esqueci qual é o dia. Acho que é 20 e poucos. 20. No terceiro domingo de maio, e a gente fica junho inteiro também, então estão convidados. E filme eu tenho um que vai estrear, ainda tá em finalização, é um curta-metragem do Matheus Parisi, que é um diretor muito interessante também. Chama Menos do que a gente pode levar. Fiquem atentos. Perfeito. Bom, eu quero agradecer também, adorei o nosso Saia Justa. Eu tenho, como vocês falaram, tenho um podcast chamado Vamos Falar Sobre Música, está disponível em todas as plataformas de streaming e as pessoas podem me acompanhar nas redes sociais, _Renan Guerra em quase tudo, então é fácil de achar e aí por lá vocês podem acompanhar o que eu ando escrevendo, os cursos que eu ando fazendo, essas coisas todas. Mas, mais uma vez, é só agradecer, foi ótimo. Que bom, pra gente também. O programa de hoje teve a coordenação de Beatriz Lopomo e produção de Pedro Ferreira. As reportagens foram feitas por Aline Novakoski e Thiago Gelli. As músicas são Amor e Sexo, composição de Roberto de Carvalho, Rita Lee e Arnaldo Jabor. E Flagra, que é uma composição do Roberto de Carvalho e Rita Lee. Ambas as versões que usamos são as da interpretação da Rita, que embalou esse programa inteirinho.
A apresentação foi feita por mim, Sofia Kercher, e pela minha querida Jaqueline Silva. Você pode encontrar os arquivos deste e de outros programas no site www.usp.br/radiojornalismo. Obrigado pela audiência e tenha um bom dia. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela. Sexo é cinema. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.